defendem o operador do direito, seja o advogado, seja até, né, outros operadores do direito que tem. A gente tem que pensar no estagiário, no jovem advogado que acabou de pegar a carteira, o que ele vai fazer nessa pandemia, que mal sabe, às vezes, do certificado digital, né? Então, as instituições têm que estar ali, ajudando o advogado a exercer com plenitude o trabalho dele, né? E a OAB Várzea Grande tem feito isso, né? A OAB Mato Grosso também, a ABA também, o IAMAT também, mas nós precisamos ser mais incisivos, né? Porque é inadmissível um tribunal do júri virtual, é inadmissível uma audiência de instrução, cada um na sua casa, ou todo mundo dentro do escritório de advocacia, aí sai a testemunha, entra o deposto. Gente, eu não entendo isso como uma coisa importante dentro desse caminho, entendeu? Porque a advocacia, ela tem peculiaridade, né? O médico, ele não opera se ele não estiver ao lado do paciente, na mesa de cirurgia. Ele pode operar por vídeo lá, porque é a técnica, mas ele está do lado do paciente. Está do lado. Está do lado do paciente. Então, a virtualização do processo, a virtualização do rito processual, porque eu falo assim, que nós não estamos, nessa pandemia, o judiciário, o advogado, nós não estamos falando de processo judicial digital só, nós estamos falando de uma virtualização de trabalho, entendeu? Eu estou virtualizando o trabalho do advogado. O trabalho do advogado, ele faz consulta por Zoom, consulta pelos sistemas de audiovisual, pelo WhatsApp, né? Ele está fazendo consulta, ele está atendendo o cliente dele dessa maneira, ok, válido. Porque é ele com o cliente ele. Então, ele tem esse feedback. Agora, dentro de uma audiência, sou contra. Então, assim, o papel das instituições é forte no sentido de demonstrar a necessidade do exercício da advocacia, entendeu, Dinei? Eu vejo muito temerário, até eu estava vendo aqui, é muito temerário a virtualização desse rito todo processual. Foi necessário, mas hoje a gente vê que precisa recomeçar a retomada. Mas aí o Covid, e a pandemia, e a contaminação, gente, nós temos todas as maneiras de tomar cuidados, de tomar sérios cuidados, né? Então, seguindo as normas da OMS, da segurança, mas tem que ter a presença do advogado no fórum, tem que ter a presença das testemunhas no fórum, entendeu? Então, dentro desse parâmetro, alguns pontos vamos pegar que posso ser, estou sendo retrógrada, estou sendo antiquada, mas eu entendo que é necessário. Não dá para você fazer 100% da virtualização de um processo, 100%. Não concordo, né? E é uma posição minha e bem pontual. Agora, instituições. Eu optei, dentro da OAB de Várzea Grande, divulgar as ações da OAB Mato Grosso, que a OAB Mato Grosso fez várias situações, né, no sentido de troca de campanha, fundo em apoio para os advogados, algumas ações. Então, eu optei pela divulgação desses atos, e a OAB de Várzea Grande se concentrou em ajudar o advogado a advogar. Entendeu? E como que foi esse trabalho de ajudar o advogado a advogar? Até hoje é uma coisa muito doida, né? Porque a gente nós estamos fazendo isso diariamente. Então, o advogado, doutora, não consigo achar o telefone do juiz. Eu falo, não, aquele juiz não tem telefone, é só por e-mail. Então, você tem que explicar para o advogado
Eu lembro que o primeiro dia que o fórum estava fechado, eu teve um advogado que me ligou, eu estava numa situação inusitada, aí ele me ligou e ele falou assim, doutora Flávia, eu tô com flagrante e eu preciso da prisão, da cópia do flagrante, tudo, e eu preciso desses documentos. Como que eu faço? Eu não posso pegar na delegacia, que o delegado não vai me dar, não posso pegar no fórum, que o fórum está fechado. E eu falei, eu também não sei. Também não sei. Calma que eu vou me inteirar, porque era um monte de portaria, portaria da Polícia Civil, portaria do fórum, portaria do plantão. E eu falei, calma, me dê aí 20 minutos, meia hora. Aí nesse inteirinho eu fui estudando, lendo as portarias. E aí até hoje, por exemplo, hoje acabou de sair uma portaria do TJ, alterando a 428. Eu não ia ainda. Não ia. Então, é muita coisa, novidade. E aí eu tenho que explicar, olha, você tem que... Lembra quando você ia na secretaria para despachar? Então você vai pegar o e-mail que está lá na lista de e-mail, no sistema, manda o e-mail pedindo para despachar. Porque o advogado ligava e falava assim, doutor, eu peticionei, mas já vai fazer 10 dias, eu não tenho nada. Eu não tenho liminar. Aí eu peguei e falei assim, doutor, o senhor mandou e-mail? Ele falou assim, não mandei. Eu falei, então você tem que mandar, porque se o senhor precisasse de uma liminar, o senhor não teria ido, ou a senhora não teria ido lá no balcão ou no gabinete para pedir a liminar? Então o senhor vai fazer isso, vai mandar por e-mail. Então, mais ou menos foi isso. Teve dia que eu atendi 30, 40 advogados por dia, dividindo com os outros diretores nossos, entendeu? E foi um trabalho muito, está sendo um trabalho árduo. Hoje mesmo teve uma advogada que me perguntou e eu não vi, porque eu estava numa outra reunião. Eu só perguntei para ela, você já conseguiu o telefone? Já conseguiu o e-mail? Porque eu já tinha passado quase 1 hora, 2 horas. A gente está tentando sempre dar pontualmente, porque o advogado ele precisa de uma resposta imediata, né? E antes ele pegava a pastinha e ia para o fórum, né? Para ter essa resposta. E hoje a gente não tem isso. Nem pelo próprio judiciário, porque tem juiz que não tem um telefone para contato, tem gestores que não forneceram o telefone para contato. Isso aí também, né, Flávia? A gente está vendo assim, que enquanto tem alguns juízes que estão bem abertos neste momento, dando até o WhatsApp pessoal, outros já não estão dessa mesma forma, né? Então, na verdade, a gente está tendo diferença de vara para fora, né? Pois é. Então, aí é uma forma que eu ponho assim, como o judiciário ainda não disponibilizou todos os canais de comunicação, então, por exemplo, a gente não sabe se a comarca lá no interior está aberta para eu devolver uma carga do processo. Eu tive, por exemplo, eu tive comarca do interior que está fechada, que nós fomos levar o processo e eu não consegui entregar o processo que está em carga. Então, assim, como assim, né? Então, assim, dependendo das situações, o judiciário deu respaldo, né? Outro não deu respaldo, né? Então, assim, tem que evoluir muito esse canal de comunicação, se for para ficar uma coisa virtual, como a gente está entendendo que vai ficar, entendeu? Até porque o TJ disponibilizou os telefones, está no site, então, na verdade, era para estar funcionando, né? Mas no Mato Grosso não é 100%. Não é 100%. Não é 100%. E-mails, tudo bem, tá lá nos links, tudo, mas não é 100%. E isso dificulta. Então, nós, da OAB-VG, eu, como presidente, coloquei uma missão para minhas funcionárias, para minha funcionária, para os diretores. Gente, nós temos que ajudar o advogado prontamente a ele ter acesso ao judiciário quando ele precisa de um retorno imediato. Entendeu? Então, é lógico, às vezes eu tenho contato que eu vou ligar, né, da diretoria do fórum e falo, olha, tem um advogado urgente, precisando falar com a gestora, precisando falar com o oficial de justiça, tal. Mas não é o papel da OAB. Concorda comigo? Não é o papel da OAB. Não é. Mas
é o que a gente tem para fazer hoje. E ajudar o advogado a advogar, porque a crise também está pegando na advocacia. Os clientes, eles acham que porque o fórum está fechado, tá bom. E aí? Mas a gente sabe que nós precisamos mostrar que o advogado está trabalhando, nós precisamos mostrar que os escritórios... Foi uma guerra, nunca me esqueço, para colocar assim, eu falo guerra porque, assim, como que nos decretos não tem lá advocacia como serviço essencial? Como? Vai ser grande primeiro, inclusive, né? A justiça não é essencial? Então, a advocacia é essencial, tem que estar aberta. Eu tive escritório de Vargas Grande sendo notificado para fechar, entendeu? E eu falei, não, gente, nós somos essenciais, temos que abrir. Mas nós não... E se a pessoa não precisa de um advogado para entrar com uma liminar para a justiça? Como que vai entrar se a porta do escritório está fechada? Não tem. Então, assim, esse papel de mostrar que a advocacia e que a justiça precisa ser buscada e a advocacia precisa estar realmente trabalhando, é o que optou a OAB Várzea Grande a ajudar esses cenários para minimizar o contato dos advogados ao Poder Judiciário. Seja ele qual for, eu tenho pessoas tanto na Justiça Federal, como nos juizados, como na Justiça do Trabalho, né? Eu gostei da Justiça do Trabalho, foi decidido por uma opção muito grande. Você liga no telefone da Justiça do Trabalho e vai cair no celular do gestor da secretaria. Uhum. Olha que opção! Não precisou comprar um telefone para o gestor, não precisou dar uma linha para o gestor. Ele fez aquele Siga-me, que é uma coisa natural, que tem até do meu escritório do seu, a gente pode colocar o signo e ligar como é, entendeu? Olha que solução prática da Justiça do Trabalho, entendeu? Mas na Justiça Comum nós não tivemos adesão de 100%. Foi cobrado pela OAB de Várzea Grande para o diretor do Fórum de Várzea Grande, nós cobramos, justamente para não desonerar desse trabalho de intermediação, né? Porque é perigoso. Eu não tenho essa função dentro da ordem. Nós estamos fazendo por uma situação de bom senso para o advogado, mas não é uma função. Isso é outra questão, doutora Flávia. Muitas pessoas colocam assim, qual que é a função da ordem? O que a ordem deve fazer atuar pelo advogado? Qual é o papel dela? Então, eu acho que hoje o papel da OAB deveria ser mais incisivo do advogado estar podendo... Por exemplo, eu concordei no primeiro momento de um fechamento, porque todo mundo falava que era só 14 dias e fechava, né? Aí foi passando. Aí prorrogação, 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 prorrogação. Até aí alguém falou assim, o judiciário não podia ter fechado. Naquele momento, uma pandemia, a gente nunca viveu isso na vida. Nem eu, nem eles, nem ninguém. É o primeiro momento nosso de viver uma pandemia. Então, assim, tá, mas passou um mês, tem que abrir, né? Nós somos essenciais, a justiça é essencial, entendeu? Então, eu vejo que o papel da OAB, até então, tem que ser mais incisivo na reabertura. Eu acredito que agora vai reabrir, porque comércio reabriu, não tem por que ficar fechado, né? Eu tenho fé que de uma maneira gradual se abra, entendeu? Gradual eu falo, lógico, os servidores têm que entrar, tem que ver como que está o fórum, tem que botar em ordem as petições, botar em ordem o serviço, depois os advogados terem acesso para pegar processo, então acho que tudo isso tem que ser forma de gradual mesmo, até para que ninguém corra riscos, né? Mas o papel da OAB são 130 dias ou até mais, né, já da pandemia que fechou o fórum. Então, assim, é muito tempo pressionando e não tendo resultado, entendeu? E os presidentes de subseções, no mês de junho, resolveram fazer uma
uma manifestação para o OAB Mato Grosso, alguns presidentes, não todos, nós mandamos a manifestação pedindo a reabertura, pedindo cumprimento, porque olha, se pensa, tem lugar que não vai carta R, né? E não estão nem imprimindo carta R. Agora o advogado que tem que imprimir a carta e levar no correio. Quer dizer, o advogado pode correr risco de ir lá no correio, enfrentar a fila ou mandar o estagiário ou ir, mesmo ele sendo de risco, porque se o advogado é sozinho, obeso, pressão alta, sozinho no escritório, ele tem que imprimir a carta de citação dele e ir para o correio, ele corre o risco. Agora, o servidor público não pode correr risco. Entendeu? Então, assim, nós temos que... Eu entendo que o papel da OAB hoje teria que ser mais incisivo de fazer as coisas voltarem ao seu rumo. Funcionar dentro, lógico, de toda a segurança de sanitária, toda a segurança de saúde. A plenitude da advocacia é, sem dúvida, necessária o acesso ao fórum, ao tribunal, é, sem dúvida, necessário esse acesso, entendeu? Porque não dá para a gente fazer audiência de testemunha, todo mundo está aqui, agora sai da sala, faz o vídeo. Gente, isso não vai ter. A testemunha vai poder mentir, porque não tem lá a juíza falando, olha, se você mentir, você vai ser preso. Não vai! Porque não tem ninguém. Ela vai responder por falso testemunho ou pode ser presa? Não vai. Não, e o pior é que o judiciário tem jogado para nós, advogados, em algumas publicações, o sentido de se manifestar se quer ou não diante da instrução. Então, para o nosso cliente, a gente fica assim, olha, a senhora que não quis, então seu processo mandou, porque a senhora que não quis. Então, aí vem esse detalhe, né? Aí, olha, a gente sabe de todas essas variáveis em cima do movimento de instrução, mas nós temos que questionar dizendo que não queremos audiência agora. E aí eu te preocupo. Aí eu te falo, olha o perigo de você peticionar sem a anuência do seu cliente que concorda de não ter a testemunha, a audiência de instrução. Por quê? Porque ele pode te representar na OAB. Pode. Ele pode querer trocar de advogado. Quem disse que eu não queria audiência virtual? Exatamente. Eu tô, sabe que eu tenho que na sexta-feira, eu tenho que falar ainda com a minha cliente para ver, mas assim, estou nesse dilema. Só falar não, você tem que escrever, mandar ele responder se concorda ou não. E guardar isso na sua pasta de arquivo do seu cliente. E é uma audiência de família, que é complicado, eu acho super complicado para fazer a inscrição. E a necessidade de ser feita, né? Porque família tem alimentos, tem guarda, e a necessidade de ser feita. Então tem que abrir o fórum, sim, para ter a audiência, para ter as audiências controladas, principalmente de instrução. Acho que as de conciliação, eu entendo que não tem perigo. Que se fizer acordo, ok. Se não fizer acordo, sanou uma fase. Mas a de instrução é importante. O júri, não existe essa possibilidade de plenitude. Eu não advogo na área criminal, mas eu sei que júri não dá. Não dá. Entendeu? Mas para que nem parece que estava se manifestando. Contra. A OAB também se manifestou contra. A OAB Mato Grosso e a OAB PG também se manifestamos, nós manifestamos contra o Tribunal do Júri Virtual. Agora, a abertura do fórum não é só, que nem aqui a pessoa da aba que está falando, não é só audiência. É o estudo social, psicossocial, é a perícia que tem que realizar, entendeu? Então, assim, infelizmente, nós temos que ver que o médico não faz cirurgia se não estiver dentro do hospital, na frente, com o seu cliente na frente. E a advocacia plena não se faz 100% virtual.
Podemos ter virtualização de alguns atos? Sim. Podemos ter virtualização. A digitalização é imprescindível do processo, né? A gente tem que. Isso é um ponto positivo da pandemia, que o judiciário, o poder público e as instituições, né, e as instituições de classe, realmente precisou pontuar. Agora vamos digitalizar todas as coisas, vamos colocar todas as varas em processo digital. Só que processo digital não quer dizer que os atos são 100% digitais. Entendeu? Não tem como uma psicóloga fazer um estudo social com uma criança via internet. Sim, até porque... Sem ver como a criança está cuidando da mão, você está mexendo... Alienação parental, se ela está junto com a alienadora, como vai fazer? Como que ela vai fazer? Não, mãe, sai da sala, filma aí. Aí passou aqui, a mãe senta do lado que você nem vai ver. Você sabe se eu tô com alguém aqui na minha frente? Não sabe. Então, não tem. A virtualização processual, eu entendo que é diferente do processo digital. O processo digital são as peças, são as defesas, são os documentos, entendeu? Agora, a virtualização 100% não tem como fazer isso. Não é só pela vara da infância, pela vara da mulher, ou até pela vara de processo civil, gente, que é qualquer coisa mais tranquila. Se chegar uma testemunha lá e falar e mentir, ele não está correndo risco de ser preso. E você acha que o advogado da parte interessada não vai explicar? Ó, doutor, não se preocupa que você pode falar aqui a versão nossa aqui, porque aqui não tem juiz, o juiz está lá na casa dele, ou lá na fazenda, ou lá na Chapada, e não se preocupa, não. Doutor Nilson falou aqui, estão dormindo nas audiências virtuais. E é verdade. A gente já viu vários filmes aí, de videozinhos aí de filmes. Então, temos que ter muito cuidado com a virtualização do trâmite processual. Acho que a OAB, a ABA, a Bacrinho e a MAT tem que falar, olha, até certo ponto. Daqui em diante, não. Entendeu? Porque aqui você fere a prerrogativa. Sim, eu entendo que fere. A minha prerrogativa de ir ao fórum, de falar pessoalmente com o juiz e não querer despachar com o juiz pelo WhatsApp. Entendeu? Fere uma prerrogativa. E se eu quero falar com o juiz, eu vou de máscara, passo álcool em gel e vou. Não é? Então, assim, para mim fere, sim. Mas não está ferindo porque tem acesso dos juízes, tem telefone, tem e-mail. Não. Entendeu? Existem coisas que dá muito bem para a gente trabalhar. Talvez a gente tenha, assim, alguns juízes que não voltem por serem de grupo de risco. Aí tem que ficar afastado, aí a gente vai diminuir, vai ficar um respondendo por duas varas, 3 varas, mas é melhor que nada, né? Mas o que eu estou falando assim, é justamente isso. Se o juiz é de risco, ele não pode responder plenamente pela vara dele, então, afastamento existe, a substituição é normal. Exato. Que aí vem o substituto. Justamente, a substituição é normal. Então, assim, os juízes são de risco? São de risco. Dá para despachar alguns, no sentido assim, dá para mim ficar responsável por aquilo, mas tem que ter o substituto para atender, para fazer audiência de instrução, tem que ter. São atos processuais necessários ser físicos, entendeu? Como a cirurgia de um médico. Né? Eu acho que é a hora de... A semana passada a gente estava na live sobre o trânsito dos cinemas e eu colocava exatamente isso. Porque o juiz, inclusive, delimitar que tipo de audiência pode haver e qual não pode, que teria mais prejuízo dentro desse momento. Ainda nem tinha voltado, né? Porque na segunda passada, depois no final da semana, a gente já teve a abertura do comércio. Mas ela colocava exatamente isso. Que o magistrado ele tem que ponderar. Tem que ponderar. Não tem como ser de forma virtual. Não tem. E outra coisa, eu tô na parte criminal, até que eu tô tendo que ajudar uns advogados na área criminal, que eu não advogo na área criminal, mas assim, tendo que me inteirar, né? Que nem eu tô te falando, você tem que inteirar.
tá complicado para eles terem acesso aos presos lá na PCE, Sim. não tá fácil, estão questionando muito. Hoje mesmo no grupo foi o advogado tentando e não consegue acesso. Quando consegue, já é na audiência, aí sai todo mundo da sala. Tudo bem, mas, gente, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Entendeu? Não dá. Então, assim, a advocacia, eu entendo o seguinte, o papel hoje das nossas instituições, Dinair, você participando da ABA, frente à Comissão de Processo Civil, que sabe muito bem que o processo civil existe atos indispensáveis que sejam de forma física, de forma presencial, entendeu? Então, assim, a ABA, o IAMAT, a OAB Várzea Grande, a OAB Mato Grosso, todas as subseções têm que pontuar por uma reabertura gradual dos serviços. Porque, assim, até a gente começou lá no começo do discurso, reabre para a gente pegar os processos físicos e fazer a digitalização. Tá, aí lançaram aquela portaria 371 da digitalização dos processos, que é uma portaria muito complexa e tem ainda muito. Essa semana eu tornei o primeiro processo do meu escritório 100% digital. Ele era físico, passou para o híbrido e eu consegui colocar ele dentro do processo digital. É muito complicado. Não é um procedimento simples. Não é. Entendeu? E aí criaram essa. Então abre para a gente pegar os processos e nós podemos, advogados, digitalizar e o fórum também fazer o trabalho dele, o Poder Judiciário digitalizar. Mas, gente, não é só isso. Aí depois, numa análise bem grande, não é só isso. A dificuldade nossa, de ponta a ponta, é que existem atos que vão ficar enterrados durante a pandemia. Aí eu te pergunto, quando que a pandemia vai acabar? O primeiro semestre do ano já foi. Já foi. Já estamos... Quando que a pandemia vai acabar? Entendeu? Então, a pandemia, a gente não sabe quando vai parar, não tem como prever. Então, tem que trabalhar de uma forma... Você não viu o CDL, a FEComércio, a FIENTE, não bateu duro para poder voltar o comércio lá para o governo do Estado? Sim. Então, da mesma forma, nós temos que bater duro lá para que nossa reabre e pronto. Entendeu? Então, assim, o fechamento primeiro ponto, o fechamento do judiciário não demonstrou que a pandemia, não ia ter contaminação nos servidores do judiciário. Não, tem servidores que não estavam trabalhando, pegou Covid e morreu. Morreu. Entendeu? Então, assim, o fechamento do judiciário não evitou a transmissão da Covid. Entendeu? Aí eu quero ver. Entendeu? Aí todo mundo fala que o tribunal... Aí tá falando aí que o tribunal só vai voltar talvez quando tiver risco. Né? Hã? Quando não tiver mais risco. Então, aí foi uma análise nossa que nós fizemos. A OAB criou uma comissão para analisar a portaria 428. E foi um ponto que eu coloquei. Não dá para Cuiabá e Várzea Grande... Eu não sei se foi alterado, gente, porque eu realmente poderia até abrir aqui para ver se foi alterado. Mas eu fiquei sabendo agora que baixaram uma portaria nova. Tiraram, porque análise de risco não pode, entendeu? Continua, havendo moderação, baixa manutenção aludida. Eu acho que vai continuar. Eles estão seguindo o boletim epidemiológico do governo do estado como uma referência para não abrir o judiciário. Só que o boletim epidemiológico era para os serviços não essenciais. Não essenciais. E aí, nós somos essenciais? Nós somos essenciais ou não somos essenciais? Somos, e o judiciário é essencial. O poder judiciário não é essencial. Então, assim, temos que nos unirmos. As instituições, hoje o papel, assim, qual que é o nosso papel hoje? Hoje, o papel nosso é a união, entendeu? Para cobrar junto o judiciário.
Nós precisamos estar todos ali cobrando. Não é só a OAB, não é só a OABVG, não é só o IAMAT, não é só a Bacrim, não é só a ABA. Temos que nos unir e todos numa mesma sintonia. O Poder Judiciário de Mato Grosso Justiça Comum e os outros demais tem que... Falam até no nível da Justiça do Trabalho que não está aberta também, entendeu? Não estou falando Poder Judiciário só estadual. Eu entendo que todos eles têm que realmente cobrar a abertura de forma gradual das atividades, com segurança e tudo. Agora, essa portaria do tribunal, baseando, nós não vamos sair, nós vamos abrir só em agosto de 2021, eu acho. Só quando tiver vacina e todo mundo for vacinado. Mais ou menos por aí. Eu fico muito, muito preocupada, porque a gente não tem prazo que Cuiabá e Várzea Grande vai passar por risco moderado ou risco baixo, Cuiabá e Várzea Grande. Porque todo paciente que tiver necessidade de UTI e nós tivermos a UTI tendo vaga aqui, vai vir do interior para cá. Vem do interior para cá. E mesmo aquele que não precisa de UTI, porém, entretanto, todavia, ele vê que ele está com suspeita, ele vai vir para Mato Grosso, ele vai vir para Cuiabá e Várzea Grande. Ele vai vir para a capital, porque aqui ele vai ter acesso à saúde mais rápido do que lá no interior. Entendeu? Esse sempre foi um problema aqui em Cuiabá e Várzea Grande, porque o interior sempre veio. Então, assim, eu sou a favor da abertura gradual de 100% do Poder Judiciário, das unidades judiciárias, e não da forma que colocaram, entendeu? E vai ter algumas comarcas sim, outras comarcas não. Não, aí, ó, nós vamos estar sempre de risco alto. Sempre. Sempre de risco alto. Entendeu? Então, assim, realmente eu não sei como que nós vamos, como que a OAB, como que a ABA, como que as instituições vai combater isso direto ao CNJ, entendeu? Porque eu não acho justo abrir lá para a Alta Floresta e nós aqui em Várzea Grande ficar de braço cruzado, não podendo trabalhar, não podendo acessar fórum, entendeu? Então, Dinair, não dá. Nós temos que pensar numa isonomia da advocacia, na isonomia do trabalho da advocacia. Tem que ser 100% para todos, entendeu? E esse boletim epidemiológico tem que ser descaracterizado, porque ele não é um boletim em prol da advocacia em si, porque principalmente nossa, da Baixada. Principalmente nós aqui da região metropolitana. Porque não vai abrir, entendeu? Bom, um outro ponto que eu queria conversar antes de sair, que é interessante, o advogado, assim, até dicas, né, pra gente ver, o advogado vai ter que se rebolar nos 30, né? Tá tendo que se rebolar nos 30. O jovem advogado mais ainda, entendeu? Então, eu acho que é o momento das instituições que, em prol da classe, realmente fazer ações para ajudar o advogado a se virar nos 30, né? Acho legal as lives que está acontecendo aí para ensinar a questão dos contratos, da pandemia, tudo, porque vai ter, eu entendo que vai ter um norte de uma procura do judiciário, entendeu? Eu não acredito que vai ter agora, né? Porque o pessoal está em casa, está esperando ver o que vai dar, o que não vai dar, né? E então, mas vai ter uma procura grande no mercado da advocacia, eu acredito, por conta da Covid-19, seja ela por danos morais, porque não conseguiu velar, seja ela porque o contrato de escola, o contrato de uma escola que fechou, que ou só passou aula virtual e não passou aula presencial, entendeu? Essas demandas vão acontecer, vão vir. Então, os advogados têm que estar se inteirando, estar se aperfeiçoando nessas matérias, e essas lives estão bem interessantes, a gente vê live de todas as matérias aí trabalhando, né? Mas o mais importante é que a gente realmente, Dinair,
tenta fazer ajudar esse advogado a trabalhar. Por quê? Eu vejo assim, o jovem advogado ele não conseguiu nem abrir o escritório dele, né? Nem abrir o escritório. Então, ele vai ter que tentar, de uma maneira ou de outra, captar cliente. E nós temos várias restrições de captação de cliente pelo nosso código de ética, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com a advocacia, que os advogados no desespero estão criando blog, estão indo em entrevista, estão fazendo isso para captar cliente. Mas isso é errado. Existe um limiar, existe um nível para captação. Então, eu acho que a OAB, a ABA, a Bacrim, as instituições que cuidam da nossa advocacia, tem que começar a cuidar desses advogados no sentido assim, olha, até aqui você vai, até aqui você não vai, porque senão vai dar um enxame de captação indevida aí, que vai dar uma resposta para o TED, porque acaba vindo para o TED, né, para o Tribunal de Ética. Agora, ele vai ter que aprender, né, a advogar de casa. Nesse ponto, o home office vai facilitar bem o alavancamento da carreira, a correria da carreira, inclusive, né? Assim, o nosso trabalho na ABA é bem nessa direção de auxílio desses advogados para impulsionar a carreira. A principal proposta da ABA é a formação de liderança na área jurídica, né? E impulsionar na carreira jurídica. Então, veja, dentro da comissão, por exemplo, do processo civil, eu tenho tanto pessoas que já estão há um bom tempo, como jovens que estão. Então, justamente isso. Então, é nesse trabalho que as instituições, parabéns para a ABA. Específico, eu faço um trabalho de mentoria de advogados, mas não mentoria no sentido de como captar cliente, no sentido de como advogar mesmo, que é uma diferença, né? E não no marketing digital especificamente, né? Então, isso é perigoso, né? O tal do marketing digital, e aí o jovem advogado sai, não só o jovem, mas também o advogado, na sentido assim, agora eu não posso na delegacia, mas então eu posso falar que eu tô aqui, que eu tô fazendo uma live, não tem que tomar cuidado. Então, assim, o advogado ele tem que saber esse limiar. Alavancar a carreira, como você falou, esse é o papel, a ABA está fazendo um papel ótimo, é isso mesmo, por aí, entendeu? Porque o jovem advogado, ou o advogado que nunca trabalhou com internet, eu tenho, a Várzea Grande a gente tem um nicho de advogados que até na minha sede, na sede da OABVG, tem lá, né, a máquina de datilografia, e a gente sabe que tem advogado que vai lá, datilógrafa, e aí a funcionária da OAB digitaliza e manda. Tenho, é raro, mas tem, eu tenho um nicho de advogado, assim. Então, assim, para eles é difícil essa questão da internet, do Instagram, do Facebook, mas vai ter que se adaptar. E em compensação, os mais jovens, que já têm tudo aí, eles já usam. Então, eu fico muito preocupada. Mas, assim, eu acho que tudo é uma maneira de aprendizado, né? Aprendizado para advocacia. O jovem advogado sai na frente com essa era digital, né? Sai na frente, mas é válido, né? Para ele, eu entendo que as instituições têm que fazer isso, dar um jeito de alavancar as carreiras, porque tirar um advogado do ostracismo. Que estão aqui, para você também, Flávia. A ABA vai estar fazendo um curso agora de gestão de escritórios de advocacia com a parte da lei de proteção de dados. É com o Manzep, né? Eu já vi. Já divulguei também. Mas é um nicho de mercado que o advogado tem que começar a se cuidar. A questão da lei de proteção de dados é uma coisa super importante. Inclusive, depois eu vou conversar com o Manzep para ele falar algumas dicas lá da lei de experiência que nós estamos tendo. Mas
é por aí. Parabéns para a ABA, está fazendo já esse alavancamento da questão da carreira da advocacia. A OAB de Várzea Grande tem tentado ensinar para advogado como advogar nesse momento de pandemia, né? Tem que falar com o gestor, tem que falar com a secretaria, o que tem que fazer, você tem que mandar e-mail para cá, e-mail para lá, ou um telefone para contato. E aí, eu vou fazer o curso. Já falei com você, você. E, na verdade, é um contínuo, né, de trabalho. Mas tem um ponto aqui interessante para a gente tratar que eu falei, que eu não falei ainda. É muito exclusivo da advocacia nessa pandemia, a gente querer falar assim, não, tá tudo bem, nosso escritório tá ali, tá tudo virtual, tudo digital, tá muito cômodo, né, para advogado, às vezes até falar que tá em home office. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para isso não criar uma coisa ad eterna, né, e que fique aí. Então, o que nós precisamos, advogados, advogadas, falar, chamar e pedir, junto com as instituições, que nós precisamos da reabertura dos fóruns, das comarcas, das atividades presenciais, de uma maneira segura e que pode ser controlada, sem problema nenhum, né? Pode fazer menos audiências no primeiro momento, para ter mais controle, mas voltando, né? Voltando. Eu acho Por exemplo, voltando. 2 audiências de instrução, um período para dar uma margem de segurança para não ter gente na antessala. Então aí, por exemplo, foi interessante essa propositura do Tribunal da digitalização dos processos e deixar com que o advogado voluntário pegue a carga do seu processo e faça a digitalização para começar a correr os processos físicos, porque deixa bem entendido, né? O processo híbrido não corre prazo. Ele é híbrido, mas ele não corre prazo. Não tem ato processual correndo prazo. Então, assim, a digitalização, chamar para advogado essa responsabilidade, eu fiquei com medo. Mas, ao mesmo tempo, é necessária. Entendeu? Mas eu fico com receio desse trabalho pela advocacia. Mas, ao mesmo tempo, é necessário, porque se a gente deixar que as partes lá, que o tribunal vai fazer uma licitação, vai contratar uma empresa para fazer, você imagina o tempo que isso vai se dar dentro do fórum, né? Numa vara que tem aí 3.000 processos. A gente calculou que é 100 dias, 100 folhas ao dia para digitalizar e colocar de acordo com o PJE. Então, um processo que tem 5.000 páginas, você vai fazer a diferença aí, quantos dias de trabalho para torná-lo apto para ir para o PJE, para começar a correr o prazo dele. Então, sozinho, o TJ, ele precisa da empresa. Por quê? Porque a defensoria não vai pegar do jurisdicionado pela defensoria, né? Acredito que não, né? A promotoria também acredito que não. Não sei que tem interesse. O promotor vai lá e digitaliza e torna virtual. Então, aqueles processos que não vai ter interesse particular, seria direito indisponível ou indisponível da outra parte, é necessário a carga do processo. Mas é perigoso isso, entendeu? Porque a digitalização pelo advogado é perigosa, é complicada, mas é necessário nesse tempo de pandemia. Mas se abrir o fórum e os processos físicos voltarem a funcionar os prazos, não há necessidade mais, entendeu? Vai fazendo aos poucos. Então, assim, precisamos da reabertura, precisamos reiniciar os prazos dos processos físicos de uma maneira gradual. Precisamos da abertura para fazer atos processuais indispensáveis que sejam físicos. Não tem, isso tem que ser o discurso de todas as instituições a nível de operadores de direito. Não tem. Para mim, é esse o papel fundamental das instituições, seja a OAB, seja a ABA, seja a AMAT. Eu não participo de todas, você sabe disso, não participo de todas, mas para mim é esse o principal papel hoje. E o judiciário,
Em todo, eu estou falando em todo, porque até a Justiça Federal, a gente sabe que perícia está com dificuldade, se está tendo, se não está tendo, né? Eu vejo alguns colegas pontuando, reclamando isso, mas então até no Judiciário, a gente tem em todas as esferas da Justiça, das unidades, o advogado precisa retomar o trabalho dele presencial e físico, e dessa maneira as instituições têm que brigar por isso, lutar por isso, né? Então, Flávia, vamos caminhar. E as perguntas, alguém perguntando, entrou bastante gente, saiu, né? Eu vi que mas é assim, né? Prestigiem vários ao mesmo tempo. A Mariana está aí, advogada de BG, que ia entrar, viu, Danilo, bastante pessoas aí passando por aí. Manzep, aí, eu vou fazer seu curso, tá, Manzep? E quem tá falando pela aba é a Analista Ricarte, tá? Ana! Bom, então aí, olha, tem alguma pergunta, alguma coisa? Não sei como que tá aí. Não, a gente foi aos poucos, né? Já vamos respondendo na medida que eles foram pontuando. Acho que sim. Que hoje é mais um bate-papo, mas essa questão que está a todos nós advogados preocupando, uns mais, outros menos, porque efetivamente, dependendo da área que a gente advoga, é mais fácil estar advogando de forma remota do que outras áreas. Então, alguns advogados estão mais penalizados do que outros. Isso é um ponto. Entendeu? Isso é um ponto. Porque então, assim, nem todos podem estar sentindo a mesma coisa, mas, por exemplo, quem advoga na área criminal está sentindo mais. Área de família também está sofrendo um pouquinho. Não, sofre, porque os estudos não podem. Aí você acaba fazendo um acordo mal feito, você acaba aceitando para poder resolver. Algumas áreas estão sofrendo mais, né? E a gente vê assim, que nem todos os advogados também estavam estruturados para o home office. Então tem muita gente falando hoje de estar com criança em casa, para estar trabalhando, tá essa dificuldade, criança está na escola. Para nós não tem problema, né, Flávia? Mas muitos têm. E aí é uma situação. Aí você vai fazer uma audiência, vai colocar o filho no quarto, olha, você fica aí quietinho, tá? Porque ele não é que ele tá só em home office, o problema é que o filho também tá em home office, não tá na escola. A advogada é uma dificuldade. Agora, eu acho tem que voltar a ter essas situações. E outra coisa, Dinair, tem um outro ponto que fere muito bem, que tem pessoas muito... Não está tendo exercício da isonomia, que é previsto na nossa Constituição. Quem tem processos físicos, por exemplo, fazenda pública, bancária, tem N processos que era físico aqui de Várzea Grande. Quem tem processos físicos não está tendo simplesmente acesso ao seu processo. Então, eu vou falar que não está tendo acesso à justiça. Se me perguntar, mas olha, o judiciário está aberto, tem mais de milhões de decisões, de atos processuais, você entra, não sei quantos atos processuais no judiciário, processos eletrônicos. Agora, quem tem processos físicos... E nós ainda temos muitos processos físicos no Mato Grosso. Eles falam que é 30%, mas a gente não sabe, né? Então, eu não vou citar percentagem, porque eles falam que é 30%. Mas eu sei que na vara bancária de Várzea Grande 3 salas cheias de processo que é escrivaninha. São 3 salas na secretaria da vara bancária. Então, eu fico pensando, gente, aquela juíza, quando for começar a digitalizar, como que vai ser aquilo, né? Não, e o pior é que aí para de novo, né? Entendeu? Aí para de novo. Aí vai parar. Então, assim, por isso que a digitalização é uma coisa que que tem que continuar, não é para parar. Mas a abertura e a reabertura do prazo processual é importante. Entendeu? Porque, por exemplo, no bancário, a pessoa está com uma busca e apreensão no veículo, ela está fazendo a defesa dela, ela está depositando dinheiro. E tem carro parado, tem processo parado. Desde março. E vai ficar até quando?
Verdade. Entendeu? É muito complicado. Então, assim, a gente fala, não é de uma matéria, de uma área A, B ou C, sabe, né? Mas são direitos que estão sendo, estão sendo. Não, eu estou apontando porque para alguns Mas advogados... o acesso à justiça por essas pessoas, eles não estão tendo. Quem já tem processo andando não está conseguindo acessar a justiça. Entendeu? Não consegue. Pelo judiciário querer se manter fechado. É essencial, cara. É serviço essencial. A justiça é essencial para a gente vê que está tendo uma proteção dos servidores, né? Então, na verdade, vai proteger os servidores do judiciário, que tem o salário deles e tudo. E a advocacia, que depende do trabalho para ganhar os honorários, fica vendo isso. Então, Dinaê, eu penso assim, eu não vou falar se eles estão protegendo os servidores da Covid ou não, porque a gente está vendo contaminação, desde juiz até servidores contaminados com a Covid. Eu acho que é uma maneira de se proteger, entendeu? É uma maneira deles falar, não, nós estamos trabalhando dessa forma e pronto. E não é assim, não é dessa maneira, entendeu? Nós temos pessoas com processos parados lá que têm direito a acesso, entendeu? Teve pessoas que morreram com Covid ou sem Covid e que não tiveram seus processos concluídos porque estava fechado. Porque estava fechado. Entendeu? Então, infelizmente, tem que se mudar essa perspectiva. E as nossas instituições que representam a nossa classe têm que ter essas posições. Entendeu? Ah, mas Flávia, não adianta bater boca, não adianta bater de frente com o tribunal, não adianta falar isso, não adianta falar aquilo. Tá, então eu vou ficar quieta. Não, na qualidade vou falar para você. Na qualidade de presidente de uma subseção da OAB, eu acho que você tem todo o direito de estar defendendo a classe. Né? Então, cada um... Só que assim, né, amiga? Só que assim, né? Eu sou de Várzea Grande. Várzea Grande e Poconé. Aí os juízes daqui falam assim, mas eu não posso abrir porque o tribunal seguiu a portaria do risco epidemiológico, doutora. Eu não estou autorizada pelo TJ para abrir, entendeu? Então a gente fica amarrado pro tribunal. Verdade. Então, assim, quando você me propôs para fazer a live, Dinei, foi justamente isso. Colocar um pouquinho da indignação, da gente estar buscando melhores atendimentos do judiciário pelas nossas classes, entendeu? Pela classe de advocacia. Todos temos que defender uma mesma postura, entendeu? Porque fórum não dá para ficar fechado, não dá para ficar esperando digitalização, empresa terceirizada, contratada para digitalizar, entendeu? Não dá. Tem que ser colocado que fórum é um serviço essencial. Tem que estar aberto. Delegacia não está aberta? Então, delegacia está aberta, o presídio recebe preso. Por que o presídio não pode receber o advogado? Só deixar uma sala desinfectada, fazer toda a questão da vigilância. Por que o presídio não pode receber um advogado agendado lá presencial? Porque eu estou tendo os advogados